E quando a pastora me deu essa oportunidade, este tema, Mãe em Todos os Tempos, e eu estava sentada ali, e eu disse para Kelly, nossa, eu vou trazer uma palestra sobre maternidade. E a Kelly disse assim para mim, poxa, que legal, Esther, mas que pena que eu não posso ter essa ideia do que é maternidade, do papel da maternidade, porque eu nunca gerei filhos. Mas eu gerei a minha mãe. E na hora o Senhor me deu, gerando filhos espirituais. Eu quero falar nesta noite sobre gerar filhos espirituais. E eu achei muito lindo o testemunho da Kelly. Eu pedi autorização a ela, se eu tivesse pudesse falar disso. E a Kelly disse que ela aceitou Jesus aos 4 anos de idade na creche. A professora começou a falar de Jesus para ela na creche. Hoje a gente não pode fazer isso, mas naquela época a professora ainda tinha essa liberdade de falar sobre Jesus. E a professora então começou a falar para Kelly sobre Jesus, o que Jesus é. E isso entrou no coração dela, uma criança de 4 anos. E naquele dia, a professora perguntou se alguém queria aceitar Jesus, e a Kelly disse que sim, queria aceitar a Jesus. Só que aquela semente não ficou somente no coração da Kelly. Aquela semente foi gerada na família dela. Então, tudo que a professora falava, ela ia para a mãe dela e falava de Jesus. Falava sobre o reino do céu. Falava sobre a salvação. Só que a mãe dela começou, e não era crente, a mãe dela começou a questionar. E aquelas palavras que a Kelly trazia começavam a brotar no coração da mãe dela. Até que a mãe dela fez um propósito com Deus. Que se de fato o que a Kelly falava era verdade, que o Senhor então, uma estrela cadente. E aí, a Kelly gerou alguém. Uma criança gerou alguém. E nesta noite, eu quero falar sobre gerar filhos espirituais. Filhos do coração. Porque gerar não é somente quando eu faço esse papel de mãe, quando eu gero dentro do meu ventre, mas também no nosso coração. E este papel da maternidade, que Deus dá à mulher, é incontestável. E ele é de suma importância. E gerar filhos espirituais é uma bênção. Quantas pessoas estão dentro da casa do Senhor, ou quantas de vocês anseiam, desejam alguém que vocês possam ter como referência espiritual na vida de vocês? Alguém que vocês possam compartilhar a sua fé. Alguém que vocês possam pedir conselho. Alguém que possa lutar com você na caminhada. Muitas de vocês não cresceram no lar evangélico. Não tiveram essa estrutura. De muitas que tiveram, de crescer com uma mãe crente, com um pai crente. E quanto isso faz falta. De você poder ter um conselho de uma mãe. De você poder ter um conselho de alguém te ajudar na caminhada. Na sua caminhada de fé. E Deus deseja usar a nossa vida. É tempo de nós nos levantarmos. Esse é o tempo. O tema é maternidade em todo o tempo. E este é o tempo de Deus na sua vida.
Deus quer te levantar neste tempo para ser uma mãe espiritual. Deus quer te levantar como mulher de Deus, para que você possa gerar vidas, não no seu ventre, mas para o reino de Deus. Aleluia. Porque este legado que Deus quer proporcionar na tua vida é para trazer bênção, é para trazer vida na outra pessoa, é para trazer alegria, é para trazer esperança, é para trazer fé e amor. Quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, ele também teve uma mulher que exerceu o papel de mãe espiritual. O nome desta mulher não é mencionado na Bíblia, mas de alguma forma esta mulher exerceu um papel positivo na vida de Paulo. Nós não sabemos o nome dela, também não sabemos o nome da mãe de Paulo, a mãe biológica. Mas Paulo, quando na carta aos Romanos, no capítulo 16, no verso 3, ele diz: saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Então, apesar do que Paulo viveu por amor de Cristo, por Cristo, entregando a sua vida, entregando o seu tempo, Paulo também precisou de uma mãe espiritual. E ele não é diferente de mim e de você. Paulo precisou desta mulher. Não sei qual foi o conselho que ela deu. Não sei qual foi o tempo que ela deu para Paulo. Mas se Paulo registra isto na carta aos Romanos, significa que esta mulher foi importante na vida dele. Todos nós precisamos de um colo materno. E Paulo vivenciou isto, não como mãe, é claro, mas como pai na fé. E é sobre essa experiência que Paulo teve com os filhos na fé que eu quero trazer para nós esta noite. No livro de Gálatas, a gente vai ver Paulo exercendo este legado. E não somente só com um membro da igreja, mas Paulo vai exercer com toda a igreja. Paulo não vai exercer somente com uma pessoa. Paulo vai exercer com toda a igreja. E não é somente uma igreja, são várias igrejas da Galácia. E Paulo então começa a dizer em Gálatas capítulo 4, no verso 19, diz: meus filhos. Paulo está usando o plural. Meus filhos. Porque de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Quando Paulo está escrevendo esta carta, o apóstolo Paulo estava extremamente preocupado com os irmãos na fé. O que é que eles estavam acontecendo? Eles estavam se afastando do Senhor. Eles estavam seguindo ensinamentos com falsas doutrinas. Quantas pessoas, irmãos, estão dentro da casa do Senhor e muitas vezes estão desapercebidos e muitas vezes não estão entendendo o verdadeiro evangelho. Mas qual de nós temos nos levantados? Qual de nós temos nos colocado diante do Senhor para ajudarmos essas pessoas? Para gerarmos filhos para o reino de Deus. Quantas de nós, qual de nós tem se levantado, se disposto a fazer este papel?
O Senhor nos chama a esta responsabilidade de não nós só virmos para o culto, mas que possamos olhar para aqueles que estão à nossa volta, para que possamos ter o olhar de mãe, o olhar que se compadece, o olhar que tem misericórdia, o olhar que tem amor, o olhar que tem cuidado. É este papel que o Senhor quer que você venha exercer na casa dele. O Senhor nos chama para esta responsabilidade, para que podemos orientar as pessoas que estão lá fora, irmão. Não é só dentro da igreja, é na sua casa, é com o seu vizinho, é com o seu colega de trabalho. Gere filhos para o reino do Senhor. Mostre a eles o caminho, mostre a eles a verdade. Aleluia. Mostre a eles o ensinamento da palavra de Deus. O Senhor, a palavra de Deus nos diz: não havendo sábia direção, o povo cai. Se não há direção, o povo se perde, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros há segurança. Os conselheiros é eu e você. Esta multidão, se cada um de nós se levantarmos e escolhermos alguém para cuidarmos, para guiarmos, para orientarmos, para gerarmos nele um filho na fé. O salmista diz: conduz os humildes na justiça, ele ensina o seu caminho. É tempo, irmão. É tempo. Este é o momento de nós nos levantarmos e sermos mulheres, luz para essas pessoas, mãe espiritual, daqueles que estão fora da presença do Senhor, sem direção. Quantos estão afastados da casa do Senhor, necessitando que alguém abrace e diga: eu vou te ajudar, eu vou orar por ti, eu vou lutar contigo. Qual de nós temos nos predisposto a fazer isso? A sermos a verdadeira luz de Cristo? O Senhor nos chama a esta responsabilidade. E Ele diz: vós sois a luz do mundo. Se nós somos a luz do mundo, nós somos para dar direção. Nós somos para dar claridade aonde não há. As trevas é só ausência de luz. Aonde a luz chega, as trevas não têm mais poder. Aleluia. Então somos chamadas por Jesus para iluminar, para orientar, para indicar o caminho a estas pessoas, resplandecendo a luz de Cristo, as pessoas que fazem parte do nosso cotidiano. Às vezes nós temos um parente, um primo, um irmão, um tio, uma tia. E será que nós temos dito a ele: eu quero gerar em você, eu quero gerar em mim você como filho espiritual. Eu quero lutar pela tua vida. Eu quero ter o amor que uma mãe tem pelo filho. É isso que ele está dizendo: gere das pessoas que fazem parte da tua vida, das pessoas que fazem parte do teu cotidiano. É isso que ele está falando. E como você vai gerar? Através da sua vida, através das suas ações, através das suas palavras. Às vezes montamos uma capa de cristianismo, mas a nossa vida, a nossa conduta, as nossas palavras não condiz com aquilo que professamos. Precisamos gerar nas nossas ações, precisamos gerar nas nossas palavras, precisamos gerar através da nossa vida. A nossa vida cristã precisa
transformar a vida do outro. O outro precisa ver Cristo na tua vida. O outro precisa sentir o desejo de conhecer a Cristo através da tua vida. Isto é gerar pessoas para o reino de Deus. Porque ela está vendo o teu cotidiano, ela está vendo a tua ação, ela está vendo a forma como você age, como você fala, como você se porta. E aquilo vai gerando dentro dela uma expectativa e vai dizendo: há algo diferente nesta pessoa. E às vezes, com a tua ação, muitas vezes, você consegue ganhar alguém para Jesus. Você consegue trazer alguém para Cristo. Então o apóstolo Paulo, através da vida dele, das palavras dele, das ações dele, transformou a vida de um jovem chamado Timóteo. Paulo chamava ele como verdadeiro filho na fé. 1 Timóteo 1 e 2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Timóteo, ele foi ensinado por a sua avó, Lloyd, por a sua mãe Eunice, baseado nas escrituras. Timóteo foi ensinado com a palavra, com os ensinamentos de Deus. Mas o que fez o diferencial na vida de Timóteo foi o seu relacionamento com o apóstolo Paulo. O seu relacionamento cotidiano, vendo o apóstolo Paulo, seguindo os ensinamentos do apóstolo Paulo, que Timóteo se tornou um grande líder. A comunhão dele com o apóstolo Paulo era tão completa que os dois, por 15 anos, trabalharam na obra de Deus. E Paulo chegou a considerá-lo como filho. Que bom, irmão, que se podemos gerar alguém para o reino de Deus e esta pessoa crescer espiritualmente, se destacar espiritualmente, ser alguém e olhar para trás e quando dizer: que bênção que tu é, que homem de Deus que tu é, e aquela pessoa fazer referência de você: eu sou grato àquela pessoa. Se não fosse a irmã, se não fosse, eu não estaria aqui. Ela acreditou no meu ministério, ela acreditou em mim, ela lutou por mim. Paulo fez isso com Timóteo. E os ensinamentos que recebeu por passar os tempos junto, Timóteo começou a copiar o caráter do apóstolo Paulo. Que bom, que ótimo será se alguém possa copiar o teu caráter. O jeito que você adora Jesus, o jeito que você serve Jesus, o jeito que você é fiel com Jesus. Será que alguém pode nos copiar? Não pense que essa palavra só é para você. Enquanto eu faço aqui, também faço. Será que alguém pode nos olhar e desejar ser como nós? E ele diz: tu seguiste de perto o meu ensino, o meu proceder na vida, o meu propósito, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor, a minha perseverança, minhas perseguições, meu sofrimento, a sorte de coisas que me aconteceu em Antioquia, em Icônio e em Listra, a sorte de perseguições que aguentei. Timóteo foi um exemplo de jovem obreiro e líder na casa do Senhor. Timóteo se tornou um grande líder da igreja de Éfeso, da igreja primitiva,
foi o que mais rebateu as heresias, as falsas doutrinas, porque ele foi alicerçado, estruturado com um homem que tinha como base a sua vida Cristo. Aleluia. Aleluia. Que bom que a gente pode procurar alguém e pedir um conselho, e pedir um ensinamento. O Senhor quer que você gere nesta noite alguém que está no teu coração. Talvez o Senhor está colocando alguém na sua mente, para que você venha gerar ele no seu coração, na sua vida, para que você venha trabalhar na vida dele, para que você possa ver ele entrar nesta casa, para que você possa ver ele dar frutos. Aleluia. E Timóteo trabalhou arduamente, promovendo o interesse do reino de Deus, e resultou em grandes frutos. E o exemplo da vida de Timóteo não se dava apenas dentro da comunidade cristã, da qual ele era membro, mas diante da sociedade da que ele fazia parte. Paulo olhou para um jovem, e aquele jovem foi exemplo para uma sociedade. Timóteo não foi só exemplo para a igreja que ele servia, para os membros da igreja que ele cuidava. Timóteo foi exemplo lá fora, para uma sociedade, porque alguém se interessou por ele, porque alguém cuidou dele, porque alguém zelou pela vida dele. Aleluia. E o seu exemplo de vida foi tão notável que a sua reputação chegou até Icônio. E a sua conduta de vida não foi construída de uma hora para outra. A conduta de vida de Timóteo não foi construída de uma hora para outra. Não só foi somente com o ensinamento da sua avó, com o ensinamento da sua mãe, mas foi com o resultado do aprendizagem do apóstolo Paulo. E este homem se destacou na história. E este homem marcou a história, a ponto que nós temos um livro dele registrado. Que importância este jovem. Será que Timóteo tinha noção que ele estaria registrado em um livro, em uma história, que ele agora é falado, o seu exemplo de fé é falado? Não, para pensar, alguém que você possa lutar e construir a história, ficar marcada na história e saber que você fez parte deste papel, que você fez parte deste processo. Mas Paulo não só amou Timóteo como filho, Paulo também amou Onésimo. Paulo amou Onésimo a ponto de lutar por ele, para que ele pudesse ser livre no tempo em que as pessoas eram uma mera mercadoria. Filemão 1:10. Venho interceder a favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava na prisão. Paulo gerou alguém num lugar improvável, num lugar onde não tinha esperança, num lugar onde ninguém quer estar, mas foi lá que Paulo gerou um filho na fé. É no lugar improvável, com pessoas improváveis, que o Senhor quer te usar para gerar filhos para o reino dele. Aleluia. Onésimo era um escravo de Filemão, um cristão muito rico que morava na cidade de Colosso. E este Filemão era também cooperador da obra de Deus. E naquela época ter escravo era algo comum nas casas, era algo legalizado. Mas o escravo, ele não possuía direito e estavam debaixo do poder absoluto do seu senhor. Eles eram desumanizados, e é isso que o diabo faz.
Ele tira a tua identidade. Ele tira a tua referência. Lá fora as pessoas não conhecem por nome. É o bêbado, é o drogado, é o prostituto. Mas quando você gera para a casa do Senhor, é o homem de Deus, é o homem abençoado. E ele tem nome. Ele era considerado coisas. E é assim lá fora. Considerado coisas. Enquanto você favorece, está ótimo. Mas quando você deixa de favorecer, você não tem valor nenhum. E eles eram apenas instrumento de trabalho. É isso que o inimigo faz. Ele só faz apenas um instrumento para as trevas. E não podiam legalmente construir uma família. E não tinham direito a dia de descanso. A Bíblia não vai nos relatar o motivo de Onésimo fugir da casa de Filemon. Alguns estudiosos acham que Onésimo roubou algo da casa do seu senhor. O que nós vamos ver o relato é que Onésimo vai parar em Roma. Isso a Bíblia vai nos relatar. Agora, como e de que forma ele encontrou com o apóstolo Paulo, também não sabemos. Se foi por acidente, se também ele foi preso, ou se ele foi até Paulo depois de se converter. Se foi até Paulo. O que sabemos é que Paulo, na prisão, prega o evangelho para Onésimo e ganha ele para o Senhor Jesus Cristo. E Paulo então amou Onésimo como o seu filho, como um filho biológico. Paulo entendeu a dor daquele homem. Será que nós temos entendido a dor do nosso próximo? Será que aqueles que sentam do nosso lado nas terças, nas quintas, aos domingos, a gente consegue entender a dor dele? Você consegue entender a dor de quem está do teu lado? Porque todo mundo passa por dificuldade. Paulo entendeu o medo daquele jovem ou daquele homem. O medo nos paralisa. O medo tira os nossos projetos. O medo tira a nossa visão. Nós não conseguimos olhar para o futuro enquanto estamos presos com medo. Aquele homem não tinha expectativa nenhuma de vida, porque a sua vida não era favorável quanto escravo. E Paulo compreendeu a falta de expectativa da vida de Onésimo. E ao escrever a carta a Filemon, Paulo suplica que Filemon receba de volta Onésimo, não como escravo, que não castigasse ele, mas que recebesse ele como irmão. É isso que o Senhor quer. Aqueles que adentram na porta, que você não olhe mais para ele como escravo do pecado, que você que receba ele agora como irmão em Cristo, e que você não olhe mais para ele pelos erros que ele cometeu, mas por agora que Cristo está fazendo na vida dele, aquilo que Cristo irá fazer na vida dele. E ele pede que recebe ele, Onésimo, como se estivesse recebendo o próprio apóstolo Paulo. O Senhor quer que você receba aquele que adentra neste lugar, como você estivesse recebendo Jesus. Aleluia. O Senhor quer que você olhe com olhar de misericórdia para o seu próximo que está adentrando a casa do Senhor. Receba ele como você estivesse recebendo Jesus. Eu tenho certeza, se você tivesse a oportunidade de ver Jesus, você ficaria maravilhada, você ficaria alegre, você ficaria pasma. É
É isso que o Senhor está dizendo. Quando você receber aquele que adentra neste lugar, receba de forma alegre, feliz. Aleluia. E se tivesse prejudicado a Filemon, que colocasse na conta de Paulo. É isso que Jesus fez. Aleluia. É isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Quando Jesus te olhou, ele disse: eu vou pagar o preço por ele. E quando ele errar de novo, a cruz, o sangue vai limpar ele, vai perdoar ele. Aleluia. É isso que Jesus está dizendo. Eu pago por você. Eu já paguei por você na cruz do Calvário. Glória ao teu nome. E o resultado deste pedido de Paulo a Filemon está na própria Bíblia. Está no próprio livro registrado. Isso significa que Filemon não rasgou a carta, que Filemon não queimou a carta, que Filemon não jogou a carta fora, porque a própria carta indica que Filemon ouviu as palavras do apóstolo Paulo e aceitou Onésimo não como escravo, mas como irmão em Cristo. Aleluia. Gere filhos espirituais para o reino de Deus. Precisamos agir com amor. Precisamos agir com misericórdia. Não devemos fazer acepções de pessoa. O Senhor não nos deu o poder de juiz para julgarmos quem vai ao céu, quem não vai ao céu. Quem serve a Deus, quem não serve a Deus. Quem busca a Deus, quem não busca a Deus. Quem é mais santo e menos santo. O Senhor não deu esse poder. O Senhor nos disse: ame o teu próximo como a ti mesmo. É isso que o Senhor está falando. Aleluia. O nosso dever é amar, A carta de Paulo ao Filemon nos ensina e nos convida a um amor incondicional. E o que é o amor incondicional? É um amor generoso, é um amor benigno, é um amor infinito. É o tipo de amor de mãe que é dado livremente e independente. Não depende de algo, não depende de quem. Ela simplesmente ama. Ela simplesmente ama. E quando a gente olha a palavra, o significado da palavra do amor, um sentimento que leva a desejar o bem do outro, afeição profunda por alguém ou algo, intensa inclinação de caráter afetivo, simpatia, amizade, zelo, cuidado. Paulo não teve só o cuidado de trazer Onésimo para a casa do Senhor, para Jesus Cristo, mas Paulo demonstrou o seu amor. Paulo demonstrou o seu cuidado, a sua preocupação por alguém que não tinha nenhuma expectativa de vida. Quantos estão sem expectativa de vida? Só esperando o teu abraço, só esperando você dizer: eu quero gerar em você, em mim, você como meu filho na fé. E Paulo diz ainda em 1 Coríntios 3, 2, 3, ainda que eu tivesse o dom de profecia, irmão, profecia, o dom de profecia, ele é maravilhoso. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, que conhecesse todos os méritos da ciência. Paulo está falando do conhecimento humano. O conhecimento humano. Ainda que tivesse a fé ela remove montanha. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ainda que eu tivesse fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, de nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada disso me aproveitaria. De nada disso. Paulo está falando do amor ágape,
Paulo está falando do amor incondicional, que se dá sem esperar nada em troca. Você não tem que esperar se ele te ama ou se não te ama. Você tem que amar. Paulo está falando de que não depende o amor do outro para amar. Eu não dependo do outro. Eu não dependo daquilo que ele me dá, daquilo que ele me favorece. Eu simplesmente amo. Amar é decisão própria. Você que decide amar. O Senhor não vai colocar uma decisão que é sua. O Senhor não vai colocar algo no seu coração que é você que tem que ter. É você que decide amar. É você que decide gerar. É você que decide fazer. E é o amor que transforma a vida do outro, que traz bênção, vitória, que faz a vida daquela pessoa bem-sucedida, firme, forte nas coisas de Deus. Jesus, ele nos deu o amor supremo. E ele diz: ninguém tem maior amor que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ele ensina que devemos amar uns aos outros no amor incondicional que ele nos amou. E dar a vida ao nosso próximo não é você morrer pela pessoa, mas é você viver por ele. É você oferecer o seu tempo, estando sempre presente na vida dele, servindo com alegria, sendo gentil, carinhoso, demonstrando verdadeiro amor, praticando o amor incondicional ao nosso próximo, exercer aquilo que Filemão exerceu. A Onésimo, a acolhida, acolhe aqueles que entram, acolhe aqueles que estão. Quem recebe você, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Eu convido você para se pôr de pé. Aleluia. O Senhor nos chama para cuidar, para zelar. Aqueles que estão na casa do Senhor e aqueles que adentram a este lugar. Com amor, com respeito. É isso que o Senhor nos chama. A vivermos em unidade. O Senhor nos chama a tratar o outro com amor, mas também viver em unidade. A unidade existe e acontece, ela se desenvolve quando temos algo em comum. O que temos algo em comum é Cristo. Quando a gente vivencia com aquela pessoa, quando dá reciprocidade um para outro, isso é desenvolver a unidade. O Senhor te chama esta noite a amar o teu próximo. Cada um de nós, Paulo diz, procure agradar o outro para o bem deles, a fim de ajudá-los a crescer na fé. É isso que Paulo está dizendo. Esteja presente na vida do outro. Estenda-lhe a mão. Abrace esta pessoa. Tira o seu tempo para escutar. Tira o seu tempo para oferecer conselhos, orientações. Eu não vou convidar ninguém para se pôr aqui na frente. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. E se o Senhor gerou alguém no teu coração, se predispõe para trazer essa pessoa para Cristo. Ou se é alguém da igreja que você precisa também exercer esse legado de gerar um filho na fé, faça isso. Pai, nós trouxemos esta palavra para a tua igreja. E em nome de Jesus, Pai, eu creio, Senhor, que isto veio de Ti. Que possamos, Senhor, gerar filhos para o Teu reino. Que possamos trazer pessoas para o Teu reino, Pai. Que possamos exercer este legado, Senhor, com sabedoria, Pai. Sabendo, Senhor, que Tu estás conosco. Que Tu nos ajuda, que Tu nos auxilia, Pai. Que venhamos trazer almas para o Teu reino. Vidas, Pai, para o Teu reino. Abençoa Tuas filhas, Pai. Dá sabedoria, dá discernimento, dá entendimento, dá graça. E nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, a fazer o melhor para Ti. Em nome de Jesus.